Queridas irmãs e irmãos, hoje é o primeiro domingo da Quaresma e no nosso rito, na nossa liturgia católica, nós temos dois começos para a Quaresma: a quarta-feira de cinzas e o primeiro domingo da Quaresma, que é hoje. É como se fosse um portal dentro de outro grande portal, né, que ajuda a gente a entrar bem, né, soleniza, né, essa entrada, esse começo desse tempo tão especial para nós. É um tempo muito especial, muito forte. E esse tempo muito especial, muito forte, ele é também marcado por uma má fama. O pessoal não gosta muito de Quaresma, porque fala de pecado, fala de conversão, fala de penitência, de jejum, coisas que ultimamente a gente anda fugindo, não só dos assuntos, mas da prática também, né? Mas eu vou dizer para vocês que é um tempo muito bonito, um tempo de muita autenticidade na vivência da fé. Tudo o que nós temos em essência como cristãos está dentro desse tempo. É um tempo que toca, digamos assim, no coração da nossa experiência de adesão a Jesus e ao seu Evangelho. Então, esse tempo é um tempo de graça, é chamado de tempo favorável, porque a gente percebe mais intensamente esse favor de Deus para conosco, esse favor de Deus para com cada um de nós. A palavra favor é muito bonita, é muito bacana, né? Porque a gente pede favor a alguém e alguém presta um favor a nós, a gente fica muito satisfeito, muito, né, agradecido. Então, Deus é favorável, isto é, Deus fez um favor para nós. E qual é o grande favor? O grande favor de Deus é de sermos considerados seus filhos e filhas, e diz o apóstolo João na sua carta, e nós o somos de fato, por causa de Jesus e por causa do nosso batismo. No batismo, nós fomos inseridos em Cristo, feitos membros do seu corpo, como diz Paulo nas suas cartas, né? É porque nós fomos enxertados em Cristo, né? A nossa vida agora está ligada à vida dele desde o batismo, e a Quaresma vem recordar para nós essa ligação, essa celebração que nos uniu a Cristo profundamente. E esse tempo, na antiguidade e também hoje, serviu para ser a última etapa de acompanhamento daqueles e daquelas que vão fazer então a sua participação nos sacramentos da iniciação cristã: batismo, confirmação do batismo ou crisma e Eucaristia. E nós estamos preparando 4 jovens, na verdade são 7 jovens, Flávio, 6. Flávio, 6 jovens. Os da manhã? Tá. Então são 8 jovens. Uma turma fez esses ritos que vamos fazer hoje de manhã, e os outros estão aqui conosco, né? São eles o Francisco, a Samara, Giovanni e o William. E eles estão então sendo preparados para receber os sacramentos da iniciação cristã, né? Um deles vai receber todos os sacramentos: batismo, confirmação e Eucaristia, o Francisco, né, Francisco? Então, o Francisco está fazendo o caminho completo, digamos assim. Os outros já foram batizados, correto? E já participaram da Eucaristia também, já participam da mesa Eucaristia. Samara não? Você também não. E além disso, todos vão então participar da confirmação, da crisma, né, na vigília pascal. Muito bem. Esse caminho que eles estão fazendo é, digamos assim, ligado ao nosso caminho quaresmal. E o texto de hoje chama a atenção da gente para essa dimensão do caminho. Caminho é uma palavra muito bacana, né? Porque ela traduz metaforicamente a ideia de uma vida, de um percurso, né? Ou outras ideias também. Por exemplo, eu gosto de determinado autor
e vou aprofundar no pensamento desse autor, então eu estou seguindo o pensamento dele, eu estou seguindo o caminho que ele trilhou, né? Então muitas escolas de filosofia, né, usaram essa palavra para os seguidores daquele tipo de pensamento, de filosofia, né, e dá-se a isso o nome de caminho, né? Às vezes a gente ouve uma advertência de uma pessoa mais experiente na vida que fala assim: não vá por esse caminho, esse caminho não é bom, né? Eu já escutei muitas vezes advertências assim: não siga por aí, né? Você vai chegar num lugar que não vai ser bom para você. E ouvir o conselho, né? Então o caminho pode ser aqui expressar a ideia de uma trajetória, de uma escolha, de uma decisão que a gente vai tomar, né? Então o caminho pode indicar isso também. Os cristãos, nós fomos chamados pela primeira vez de os seguidores do caminho. Foi o primeiro nome da igreja, está lá nos Atos dos Apóstolos. Porque Jesus, no Evangelho de João, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é o nosso caminho. Por isso nós começamos a nossa celebração fazendo um caminho, um percurso pequenininho, né, para recordar a gente quem que a gente segue. Um crucificado. É o crucificado que a gente segue. E esse caminho que ele propõe para a gente, que é o caminho da cruz, esse caminho nos leva à ressurreição. E a Quaresma, ela exprime, realiza de determinada maneira essa experiência do caminho de cruz que conduz à ressurreição, à Páscoa. Por isso, nós vamos olhar agora para a Quaresma como esse caminho que Jesus abriu no deserto. E o Evangelho diz para a gente que esse caminho foi iniciado com a força do Espírito Santo, né? Jesus, guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Por isso, em um dos evangelhos, não me lembro bem qual, se diz que o Espírito Santo empurrou Jesus. A força do verbo grego aqui é muito interessante. O Espírito Santo empurrou Jesus para o deserto, né? Dá a ideia de assim, quase forçado, né? Mas a gente vai entender por quê. Então Jesus entra no deserto, e chegando no deserto ele lida, né? Ele vai ter que enfrentar o demônio com as suas tentações, né? E tem uma coisa que incomoda profundamente o demônio. A gente vê nas tentações o que incomoda ele, que é o que é mais importante para nós todos: o fato de Jesus ser o Filho de Deus. O demônio começa as tentações assim: se és Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, uma vez que você está passando fome. Resolve. Você tem poder. Transforma, se você é Filho de Deus. A segunda tentação, no alto do templo, né? Se és Filho de Deus, atira-te daqui de cima. Porque os anjos, como está escrito nos Salmos, os anjos vão vir para te segurar com suas mãos para que você não se fira nas pedras. Então o problema do diabo é o problema de ser filho. E o que somos nós? Filhos. Então, esse grande valor que Jesus carrega como algo muito precioso, e Ele cuida disso, Ele deu para nós esse grande valor de sermos chamados filhos de Deus, e agora nós somos chamados a cuidar disso, né? E nós vamos também, como Jesus, encontrar as tentações, né? Nessa caminhada que a gente vai fazer. E as nossas tentações, né, também colocam em causa o fato de sermos filhos e filhas. As tentações colocam essa questão em causa, porque o que Jesus viveu no deserto é um espelho do que toda a humanidade viveu e daquilo que nós também vivemos. Porque nós podemos, como Adão e Eva, ouvimos na primeira leitura, usurpar esse dom de sermos filhos e filhas de Deus. Adão e Eva foram instruídos
a não tomar o fruto daquela árvore do jardim. Mas a serpente os enganou, né, dizendo: não, come sim, conhecedores do bem e do mal. Então a mulher e Adão, né, Eva e Adão, tomam o fruto e comem o fruto que estava proibido de ser comido. Então eles usurparam. No deserto, Jesus não usurpa. Jesus mantém firmemente aquilo que ele veio fazer entre nós como Filho de Deus. Em primeiro lugar, ele mantém firmemente aquilo que ele é conosco, um ser humano. Então, quando ele passa fome, ao invés de fugir dessa fraqueza humana, dessa necessidade, né, e transformar pedras em pães para saciar a sua necessidade, Jesus, então, não usurpa do seu poder de ser Filho de Deus. Ele abraça essa humanidade nessa sua fraqueza, nessa sua fragilidade. Esse é o primeiro ponto. Jesus não usurpa, né? E ele assume esse lado humano, frágil, que sente a fome. Segundo ponto, Jesus, ele é levado ao templo e lá o diabo diz: então, já que você é filho de Deus, joga-te daqui de cima, né? Porque os anjos vão te... De novo a questão da usurpação. Ele não vai se apropriar, né, de uma maneira ilegítima disso, embora ele seja de fato filho de Deus, né, e ele não aceita essa tentação. E por fim, a última tentação, a de adorar o diabo como se ele fosse um Deus, né, colocando no lugar de Deus outros deuses, outros valores, como sendo mais importante do que nosso Deus. Jesus, então, se nega a fazer o que o diabo quer e não aceita a oferta do diabo. Vou te dar todos os reinos do mundo, vou te dar todo o poder, você vai ser muito importante, você vai ser todo poderoso. Mas Jesus sabe que ele veio para esse mundo para ser servo, o servo da cruz, que nós acompanhamos na procissão. Então, ele não aceita essas tentações. O que nós temos aqui? Nós temos aquilo que a gente cantou no canto de entrada, né? Porque és nosso Deus e Senhor, nosso Deus e Senhor, sim és tu. Vamos cantar? Porque és nosso Deus e Senhor, nosso Deus e Senhor, sim és tu. Então Jesus garantiu essa fidelidade ao Pai, a vontade de Deus, a palavra de Deus, a sua natureza humana que ele assumiu desde o seio da Virgem até, né, a sua morte, e assumiu para sempre essa dimensão da nossa humanidade. Jesus não contradiz essa natureza humana, mas também não contradiz a sua natureza divina, de Filho de Deus, e faz, né, tudo aquilo que o Pai quer, não o que o diabo quer. Em jogo entrou também a palavra de Deus, né? E no meio do Evangelho, né, Jesus diz: o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos repetir? O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra que sai da boca de Deus. Isso é muito interessante, porque o diabo, ele leu a Bíblia para Jesus. Cada tentação que o diabo faz, ele cita um texto bíblico. Vocês observaram? Muito interessante. Só que a palavra da Escritura na boca do diabo não é palavra de Deus. A gente tem que aprender aqui a distinguir, né? Quando é que a palavra de Deus, quando é que a Escritura é palavra de Deus? Quando ela está na boca de Jesus. E Jesus sempre responde com um texto bíblico, sempre.
Então, na boca de Jesus está a palavra de Deus, a Escritura, na boca dele é a palavra de Deus. Por isso, nós nos reunimos aqui na liturgia, porque na liturgia, na celebração da missa, diz a nossa igreja que quando se leem as Sagradas Escrituras, é Cristo que fala. Então aqui o texto da Escritura, na celebração da igreja, é o próprio Cristo que nos fala. A Escritura aqui é para nós palavra de Deus. Então, seguindo o caminho que Jesus trilhou no deserto, nós vamos então também, como Jesus, assumir essa palavra que vem de Deus para nós a cada domingo, para que essa palavra nos fortaleça contra as tentações. Contra as tentações que tentam diminuir em nós isso que nós também somos diante de Deus, filhos e filhas. Por isso a gente hoje vai cantar, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Então, irmãs e irmãos, esse caminho começa hoje. E cada um vai ser empurrado pelo Espírito Santo, eu e vocês. E a Quaresma vai fazer algo conosco que é muito importante para quem quer crescer na fé e na sua maturidade humana, na sua filiação. Ele vai colocar a gente em confronto com as nossas fraquezas. A Quaresma faz isso. O Espírito Santo vai nos guiar para a gente aprender a desconfiar de si próprio, a olhar para si mesmo e falar: isso não está bom, eu estou querendo usurpar a minha relação com Deus, eu estou querendo usurpar aqui o fato de eu ser filho, eu estou querendo usurpar aqui a minha própria condição humana na sua fragilidade. Ao contrário, o Espírito vai nos ajudar a pegar isso nas mãos, porque a gente só muda quando a gente assume aquilo que a gente é, quando a gente pega nas mãos os cacos que nós somos e diz: eu fiz isso, eu errei, eu segui por um caminho que não era o caminho de Jesus nem do Evangelho, eu quis fazer uma voltinha para atalhar alguma coisa, mas eu acabei me perdendo da cruz de Cristo. Então, o tempo da Quaresma vai ajudar a gente a ter coragem de entrar no nosso deserto, guiados pelo Espírito, iluminados pela escuta da palavra, vai ajudar a gente a se perceber e vai ajudar a gente a não parar no caminho, a prosseguir até a Páscoa. Então eu desejo a todos vocês uma boa Quaresma e que a gente encontre sempre aqui na nossa comunidade essa possibilidade de encontro com o Senhor, que transforma as nossas vidas e que faz a gente viver conforme a vontade do Pai. Amém.